conhece. O que nós vamos estudar hoje, agora, neste momento? Ainda vamos estudar sintaxe, os complementos verbais e os adjuntos adverbiais. Então, eu vou bem devagar, vamos aí revisar, conteúdos, funções sintáticas e fixar os complementos verbais. Tranquilo? E também os adjuntos adverbiais. Então, estamos estudando sintaxe, funções sintáticas. Não se esqueça do seguinte: quando a banca examinadora de um concurso falar com você, questionar a você o que é um complemento verbal, ou então afirmar que tal termo é um complemento verbal, o que a banca está querendo dizer com complemento verbal? O que é um complemento verbal? É aquilo que completa um verbo. Então, via de regra, quais são os complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto são os chamados complementos verbais. Ué, Raquel, por que o objeto direto e o objeto indireto? Se a gente parar para analisar, eu volto a falar com vocês, quem me acompanha já me ouviu falar a respeito disso, raciocínio lógico. Eu sempre tento criar um raciocínio lógico no estudo da língua portuguesa para facilitar o seu entendimento. Então, quando a gente diz que o verbo precisa de um complemento, já me ouviu falar isso? O verbo precisa de um complemento. Sempre que o verbo precisar de um complemento, ele vai ser chamado de quê, gente? Esse verbo? De verbo transitivo. É isso mesmo. Então, vamos por raciocínio lógico. Verbo transitivo é aquele que precisa de, olha aí, complemento. Por quê? Porque ele não tem a sua ideia completa. Então, os verbos transitivos precisam de complemento. Então, existe o chamado verbo transitivo, que direto, e existe também o verbo chamado de transitivo indireto. E ainda, claro, o verbo bitransitivo, que ele é transitivo direto e indireto. Não é isso? Sim ou não? Transitivo direto e indireto. Tá, Raquel, até aí não está me acrescentando nada. Calma, vamos criar um raciocínio lógico. Se o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento, eu tenho lá o verbo chamado, tido como transitivo direto. O que isso significa? É aquele verbo que precisa de complemento. Sim. Mas qual é a diferença do direto para o indireto, para o transitivo indireto? É porque o verbo transitivo direto, ele não exige uma preposição, ele exige um complemento sem preposição, não é isso? A mulher ama. A mulher ama. Se eu parar aqui, a mulher ama. A ideia está completa? Eu falo assim, gente, ela ama. Tá, Raquel, mas ela ama quem? Não é essa a pergunta que você vai me fazer? Ela ama o quê? Ela ama o marido. Ela ama o marido. Então, veja aqui, esse verbo, ele é um verbo transitivo, porque ele pede um complemento. Se eu parar aqui, a ideia dele não fica completa. Ela ama, a mulher ama.
E ao colocar aqui o complemento, eu não coloco preposição. Então, observe que o trânsito entre o verbo e o seu complemento é direto. Então, esse verbo ele é classificado como verbo transitivo direto. Tranquilo, não é isso? E aí eu vou ter um complemento para ele. Aí, ó, o complemento do verbo é o complemento verbal. Complemento do verbo é chamado de complemento verbal. Eu só troquei do verbo pelo adjetivo verbal. Então, veja, a mulher ama o marido. Eu coloquei aqui o complemento verbal. Complemento verbal. Que nós vamos ver que nada mais é do que o objeto direto aqui. Se o verbo é transitivo direto, eu tenho o objeto direto. Ó, o rapaz precisa. Se eu parar aqui, o rapaz precisa. O rapaz, vou mudar. Precisa eu uso sempre. O rapaz se referiu. O rapaz se referiu. Aí você vai me perguntar, ué, se referiu a quem? Se referiu a quê? Ou seja, esse verbo, ele é transitivo, porque ele precisa de um complemento. Agora eu vou completar aqui, vou colocar o complemento. O rapaz se referiu ao delegado. O rapaz se referiu ao delegado. Veja que agora o trânsito entre o verbo e o complemento não é mais direto, é indireto, porque há aqui uma preposição. Então, esse verbo ele vai ser classificado como verbo transitivo indireto, porque ele exige um complemento com preposição. Então, eu tenho aqui o complemento verbal. Complemento verbal, que é o objeto indireto. Existe o verbo chamado bitransitivo, ou direto e indireto, tanto faz. O funcionário avisou. Avisou. Ah, o funcionário avisou. Avisou, ué, avisou o quê? O funcionário avisou. Avisou o quê? Avisou o quê? O funcionário avisou o problema. Ah, avisou a quem? Então, veja que este verbo, ele pede, exige dois complementos. O funcionário avisou o problema ao supervisor. Então, eu coloquei aqui, esse verbo ele é transitivo? Ele é, porque ele pede complemento. E quantos complementos ele pede? 2. Eu tenho aqui 2 complementos verbais. Complementos verbais. Um objeto direto e um objeto indireto. Um com preposição e um sem preposição. Então, esse verbo ele é bi. Ele é transitivo, direto e indireto. Então, verbo transitivo é aquele que pede um complemento. E que complemento é esse que o verbo pede? É o objeto. Então, quando a gente fala em complemento verbal, é aquele que completa o verbo que precisa dele, do complemento. E que verbo precisa de complemento? São os verbos transitivos. E quem acompanha verbo transitivo necessariamente? Se você me disser que tal verbo é transitivo, necessariamente aparecerá um objeto. Então, sempre para o verbo transitivo vai haver um objeto. Se o verbo for transitivo direto, vai aparecer o chamado objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, necessariamente aparecerá um objeto indireto. Se o verbo for bitransitivo, direto e indireto,
necessariamente aparecerá um objeto direto e um objeto indireto. Tranquilo? Então, vamos fixar esse assunto. Objeto direto. O objeto direto, ele completa necessariamente que verbo? O verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele não exige preposição. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Vou trocar essa caneta aqui. Sem preposição. Ele não exige preposição. Não, Raquel, não. Esse verbo não exige preposição. Então, se eu construir esse tipo de oração, os alunos viram, de ver, os alunos viram. Se eu parar aqui, a ideia está completa? Não. Então, esse verbo ele é transitivo. E qual é a pergunta que você vai me fazer aqui? O quê? Ou então, quem? Então, mais uma dica para vocês. Sempre que vocês estiverem buscando o objeto direto, qual é a pergunta que você vai fazer ao verbo para identificar? Você vai colocar o verbo mais o quê? Verbo mais o quê? Ou verbo mais quem? Para encontrar o objeto direto. É essa pergunta que você vai fazer. Verbo mais quem? Ou uma coisa ou outra. Verbo mais quem ou verbo mais o quê? Então, ó, os alunos viram o quê? Viram quem? Viram o quê? Viram o quê? Viram quem? O que eu puser aqui vai ser o meu objeto direto. Viram, os alunos viram o professor. Os alunos viram o professor. Então, esse verbo ele é classificado como transitivo direto, porque ele não pede uma preposição. E aqui eu tenho o chamado objeto direto. Eu tenho aqui o chamado objeto direto. Então, o objeto direto é aquele complemento do verbo transitivo direto. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Os turistas alugaram. Alugaram o quê? É essa pergunta que você me faz, né? Alugaram o quê, Raquel? Os turistas alugaram. Alugaram o quê? Esse verbo é transitivo. Como ele não pede preposição, alugaram uma casa. Os turistas alugaram uma casa. Uma casa é o complemento do verbo transitivo direto. Então, isto aqui é chamado de objeto direto. Suave até aí? Então, o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto, que, em regra, não vem precedido de preposição. Raquel, em regra, não vem precedido de preposição? É, em regra. Por que eu estou dizendo em regra? Já vou mostrar. Então, antes de seguir, surpresa. Então, antes de seguir, vocês já entenderam o que é verbo transitivo direto e o que é objeto direto. É a base. Você tem que entender isso. Isso tem que estar muito tranquilo para você avançar no seu estudo. Senão, não adianta. Então, observe o seguinte. Antes de falar a respeito de um detalhe importante aqui. Quando a gente estuda os pronomes, a gente estuda os pronomes pessoais. Vocês se lembram? Os pronomes pessoais, quais são? Eu vou colocar aqui deste lado, só para relembrar. Pronomes pessoais. Existem os pronomes pessoais retos. Quais são os pronomes pessoais retos? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ai, Raquel, o que isso tem a ver? Ih, relaxa, hein? Relaxa. Já está nesse nível? Oblíquos.
átonos. Os pronomes oblíquos átonos e existem os oblíquos tônicos. Eu preciso mostrar isso a vocês. Relembrar, que eu tenho certeza que você já viu pronomes. Então, pronomes oblíquos átonos, quais são? Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. E os oblíquos tônicos? Mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, se, consigo, eles, elas. Esses são os pronomes. Então, vocês aprenderam que os pronomes pessoais retos, via de regra, eles exercem função de quê? Classe gramatical, pronome. E dentro da oração, qual é a função que esses pronomes exercem? Via de regra, de sujeito. E algumas vezes, eles também podem exercer a função de predicativo do sujeito. Não é isso? É, Raquel, foi isso que nós aprendemos. Então, veja o que eu vou fazer aqui. É muito comum no nosso dia a dia a gente construir esse tipo de oração. Nós encontramos ela. Nós encontramos ela. Observe o seguinte. Nós é um pronome pessoal reto. É um pronome pessoal reto. Que está aqui, pronome pessoal reto. Classe gramatical. E qual é a função sintática desse pronome pessoal reto? De sujeito. Aqui está exercendo a função de sujeito. Quem encontrou? Nós encontramos. Beleza. O pronome pessoal reto aqui está exercendo a função de sujeito. Nós encontramos. Se eu parar aqui, qual é a pergunta que você me faz? Encontramos o quê? Encontramos quem? Ao perguntar isso ao verbo, o que eu estou buscando? O objeto direto. Quando eu pergunto ao verbo o quê? Ou então quem? Eu estou buscando o objeto. Então, significa que esse verbo ele é transitivo direto, porque ele pede um complemento e não exige preposição. E o ela aqui, que também é um pronome pessoal reto, está exercendo a função sintática de quê? De objeto direto. Isso é possível? Não. Isso não é possível. O pronome pessoal reto, ele não pode exercer a função sintática, jamais pode exercer a função sintática de complemento verbal. Ele não pode fazer o papel de objeto direto, não pode. Então, esse é um erro muito comum no nosso dia a dia. Nós encontramos ela. Não. Então, como eu corrijo isso, Raquel? Nós a encontramos. Em vez de empregar aqui o pronome pessoal reto, eu emprego, em vez do ela, o pronome oblíquo tônico. Então, nós a encontramos. Nós é o sujeito. O pronome oblíquo átono a é o objeto direto e o verbo encontrar continua sendo transitivo direto. Percebeu? Então, os pronomes pessoais retos, eles jamais podem exercer a função de objeto direto, de complemento verbal. Tranquilo até aí? Um detalhe muito importante. Os pronomes oblíquos tônicos, vocês sabem, eles vêm sempre precedidos de preposição. Ah, é, Raquel? É. Ué,
Você não se lembra? Veja, comigo, a preposição já está inserida aqui. Contigo, consigo, conosco, não é? Convosco, consigo. Então, a preposição já aparece embutida aqui. Então, antes do mim, do ti, do si, ele, ela, nós, vós, si, eles, elas, tende a aparecer uma preposição. Então, uma dica, só para você se lembrar. Ele, ela, nós, vós, eles, elas, esses pronomes aqui, eles podem ser oblíquos tônicos e podem ser retos. Qual é a diferença do ele daqui para esse ele aqui? A preposição. Os pronomes oblíquos tônicos, eles necessariamente aparecerão precedidos de preposição. Eu já vou mostrar exemplo a vocês. Tranquilo? Então, os pronomes pessoais retos, aqui, não estão antecedidos de preposição, eles não podem exercer a função de objeto direto. Não podem. Tranquilo? Então, sigamos. Aqui, veja só, esses pronomes aqui, o pronome me, por exemplo, ele pode ser tanto objeto direto como objeto indireto. O te, ele pode ser objeto direto ou objeto indireto. O pronome se pode ser objeto direto ou objeto indireto. Tanto faz, eles podem ser tanto objeto direto como objeto indireto. É, Raquel? É. Pode ser tanto objeto direto como objeto indireto. Agora, os pronomes o, a, os, as, eles podem exercer só, quando complemento verbal, quando eles fizerem um papel de complemento verbal, eles podem exercer só a função de objeto direto. E o lhes, o pronome lhes, os pronomes, eles só podem exercer a função quando forem complementos verbais, que é o assunto da nossa aula, eles só podem exercer a função de objeto indireto, nunca de direto. E os pronomes o, a, os, as não podem exercer o papel de objeto indireto, só de objeto direto. Então, aqui, voltando, nós a encontramos. Eu jamais poderia colocar aqui, nós lhe encontramos, porque o lhe só pode fazer papel de objeto indireto, não pode fazer a função, exercer a função de objeto direto. Tranquilo até aí? Então, sigamos com os objetos diretos. Ainda existe mais alguma coisa para falar de objeto direto? Sim. Se eu escrever isso aqui para vocês, ó, ela não. Os alunos sabem. Os alunos sabem. O que você vai me perguntar aqui? Os alunos sabem. A ideia está completa? Eu chego aqui para vocês e falo assim, ó, gente, os alunos sabem. Você vai falar, sabem? Sabem, mas sabem o quê, Raquel? Ah, tá. Sabem o quê? Então, se você fez essa pergunta ao verbo, significa que esse verbo, ele é transitivo, o quê? Direto. E o que eu puser aqui vai ser o objeto direto. Isso vocês já entenderam, né? Os alunos sabem da matéria. Olha o que eu fiz. Os alunos sabem da matéria. Raquel, o que você fez aí? Observe. Eu coloquei aqui o complemento do verbo. Os alunos sabem da matéria. Eu pus aqui o complemento para esse verbo transitivo direto. Só que nesse complemento, eu pus uma preposição. A minha pergunta para você é a seguinte: isso faz com que o verbo passe a ser transitivo indireto? Não. O que eu construí aqui? O chamado objeto direto. Eu sei que alguns já me responderam. Preposição.
Foi isso que eu fiz. Construí aqui um objeto direto preposicionado. Porra, Raquel, era só o que me faltava. Por que que você não chama isso de objeto indireto? Porque essa preposição que está aqui, ela não é exigida pelo verbo. Tanto que você me perguntou isso aqui, ó. E os alunos sabem o quê? Quem sabe, sabe alguma coisa e não de alguma coisa. Então, o verbo saber, ele não exige essa preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto com uma preposição que não foi exigida por ele pelo verbo. Então, o que eu construí aqui não foi um objeto indireto. Sempre que você tiver o objeto indireto, a preposição ela vai ser exigida pelo verbo. Pelo verbo, a preposição foi exigida pelo verbo saber. O verbo saber não pede preposição. Então, o que eu tenho aqui é um chamado de objeto direto preposicionado. E para que eu crio esse objeto direto preposicionado? É estilística, é para um efeito de sentido aqui. Então, para dizer que eles sabem parte da matéria. Percebeu? Parte da matéria. Eles sabem da matéria, parte da matéria. Outro caso em que a preposição ela é empregada é com a palavra Deus. Ó, ele ama a Deus. O verbo amar é transitivo direto. Ele ama quem? Não é essa a pergunta que a gente faz? Ele ama quem? Ele ama o quê? Então, esse verbo amar é transitivo direto. Ah, é, Raquel? É. Quem ama, ama alguém, e não há alguém. Quem ama, ama alguém. Então, ao colocar essa preposição aqui, eu construir o chamado objeto direto preposicionado. Raquel, e como que eu vou fazer a diferença do objeto direto preposicionado para o objeto indireto? Se na hora eu ficar na dúvida se é objeto direto preposicionado ou é objeto indireto, já vou mostrar a vocês. Quando você tem o chamado objeto indireto, quando? Sempre que você tiver um verbo transitivo indireto. Não é isso? O verbo transitivo indireto, ele pede a preposição. O verbo transitivo, indireto, ele pede a preposição. E qual é a pergunta que você faz ao verbo? É essa, ó, verbo mais de que, ou então, verbo mais, coloquei embaixo, né? Verbo mais de quem, ou então, verbo, gente, mais em que, ou então, verbo mais em quem, ou, outra preposição aqui, verbo mais a que, verbo mais a quem, por exemplo. Então, ao fazer isso, ao fazer essa pergunta ao verbo, eu estou buscando o objeto indireto. Vocês estão percebendo que para a gente encontrar os complementos verbais, eu pergunto ao verbo que e quem, né? Sempre é essa pergunta, o que e quem para objeto direto, de quem, em quem, a quem, para o objeto indireto. Olha aqui, a preposição ela aparece na pergunta. Por quê? Porque é a exigência do verbo. Essa preposição, ela vai ser sempre exigida pelo verbo. Exemplos, claro, vamos aos exemplos. Os moradores de rua necessitam. Se eu parar aqui, a ideia está completa? Não. O que você vai me perguntar? De que? Então, eu vou completar. Ao perguntar de que,
Esse verbo, ele está exigindo a preposição de doações. De doações. Então, eu tenho aqui o complemento do verbo, ó, o complemento verbal, que nada mais é do que o objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque agora apareceu a chamada preposição. E essa preposição, ela aparece na pergunta. Necessitam de quê? Percebeu? Aparece aqui na pergunta. Quando o verbo ele é transitivo direto e vem com o objeto direto preposicionado, na pergunta não há preposição. Não há preposição. Você percebe? Ó, quem, o que. Eu não coloquei preposição na pergunta. Quando o verbo é transitivo indireto, seguido do objeto indireto, a preposição ela aparece na pergunta, a mesma preposição. Outro exemplo. O pai e o filho acreditam. O pai e o filho acreditam. Qual é a pergunta que você vai me fazer aqui? A ideia está completa? Não. Você vai me perguntar, acreditam em quê? Acreditam em quem? E aí eu vou colocar para você, acreditam em milagres. Em milagres. Então, veja, na pergunta, eu já coloquei a preposição. Ó, em que? Então, eu tenho aqui o chamado objeto indireto. Esse verbo acreditar, ele é transitivo indireto, porque ele exige um complemento com preposição. A preposição é a exigência do verbo. Então, veja só, aqui eu vou colocar 2 exemplos para vocês. 2 exemplos, ó. Comemos do bolo e gostamos do bolo. Eu tenho o complemento do bolo aqui e o complemento do bolo aqui, o complemento verbal em cima e o complemento verbal embaixo. Eu quero saber se eu tenho o mesmo tipo de complemento aqui em cima e aqui embaixo, sim ou não? Não. Por que não? Vamos analisar o verbo? Se eu parar aqui, qual é a pergunta que você faz ao verbo? Comemos. Comemos o quê? Não é isso? O verbo gostar, gostamos de quê? Então, observe que no primeiro exemplo, eu não coloco a preposição na pergunta. Então, esse verbo é transitivo direto. Aqui, eu coloco a preposição na pergunta. Então, esse verbo é transitivo indireto, porque ele exige a preposição. Ao colocar uma preposição no complemento, eu passo a ter um objeto direto preposicionado. E aqui? Aqui eu tenho o objeto indireto. Aqui eu posso suprimir a preposição de. Comemos o bolo. Aqui embaixo, eu não posso suprimir a preposição. Gostamos o bolo? Não, né, sem vergonha. Não há essa possibilidade. Gostamos o bolo. Não dá. Então, aqui eu tenho o objeto indireto. Essa preposição não pode ser suprimida. Entendida? Então, entendeu a diferença do objeto direto preposicionado para o objeto indireto? No objeto indireto, a preposição ela é obrigatória, ela é exigência do verbo. No objeto direto preposicionado, a preposição não é exigida pelo verbo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, entendemos o que é objeto direto e o que é objeto indireto. Existe o chamado objeto, seja direto, seja indireto,
pleonástico. Já ouviu falar? Raquel do céu. Poxa, cada hora, quando eu acho que eu estou aprendendo, você vem com uma novidade. Não, gente, calma, calma. Vamos passo a passo. Vamos de novo de raciocínio lógico? Ai, estou de saco cheio desse negócio de raciocínio lógico. Ué, estou tentando facilitar a sua vida, sistematizar aqui para vocês o conteúdo. O que é pleonasmo? Pleonástico, né, de pleonasmo. O que é pleonasmo? Sei lá. Ô, bobão, para de show, bobona. Fica aqui comigo, acorda aí. Pleonasmo é uma repetição. Que pode ser vicioso, né, um pleonasmo vicioso, um erro, subir para cima, descer para baixo, elo de ligação, lançamento novo lançamento. Então, isso é um pleonasmo vicioso, que é uma repetição desnecessária. Mas existem ali pleonasmo como uma figura de linguagem, uma estilística, uma repetição para uma ênfase. Não é isso? Então, pleonasmo é uma repetição. Quando eu digo que o objeto ele é um objeto pleonástico, seja direto, seja indireto, significa que ele é um objeto repetido. Se pleonasmo é repetição, e eu digo que ele é um objeto pleonástico, ele é um objeto repetido. Pronto, criei um raciocínio lógico para você. Ah, muito legal, Raquel. Muito legal. Eu quero ver isso na prática. Calma, ó. Abra o seu coração. Fique aqui comigo. O bilhete, eu o enviei a você. O bilhete, eu o enviei a você. Então, veja. Quem enviou? Eu, sujeito. Eu enviei. Enviei o quê? O bilhete. A quem? A você. Esse verbo, ele é bi, transitivo direto e indireto. O bilhete é o objeto direto e a você, olha a preposição aqui, é o objeto indireto. E esse o que aparece aqui no meio, eu o enviei a você, retoma bilhete, não é isso? Não é isso? Retoma bilhete. Então, como eu já tenho o objeto direto, esse o aqui é uma repetição. É o objeto direto pleonástico. É uma repetição. Eu tenho dois objetos aqui diretos. Para quê? Por uma questão de ênfase. Então, é só uma repetição, uma retomada do objeto direto que já foi citado anteriormente. Nada demais. Outro exemplo. Ao Pai, o Filho sempre lhe obedece. Ao Pai, o Filho sempre lhe obedece. Quem obedece? O Filho, sujeito. O verbo obedecer, o Filho obedece. Obedece a quem? A quem? O verbo obedecer é transitivo indireto. Então, ao Pai é o objeto indireto. E o lhe que aparece aqui? O lhe é o objeto indireto, né? O lhe, quando o complemento verbal só pode ser indireto, não pode ser objeto direto. É o objeto que retoma ao Pai. É o objeto indireto pleonástico. Sim ou não? Tranquilo? Foi até aí? Agora venha para cá. Dê um pulinho aqui. Vou pegar até minha caneta, as minhas canetas. Dê um pulinho aqui. Eu disse a vocês que esses aqui, me, te, se, nos, vos, eles podem ser tanto objeto direto quanto indireto. Vai depender do verbo. Se o verbo for transitivo direto, ele é um objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, ele é objeto indireto. Os oblíquos átonos jamais vêm precedidos de preposição. Os oblíquos tônicos, eu disse a vocês que eles vêm sempre com preposição. Sim ou não? Sim ou não? Sim! Então, sempre preposicionados. Se esses pronomes oblíquos, tônicos, sempre vêm preposicionados, qual função, qual complemento, né? A gente está estudando complemento verbal.
qual complemento ele vai ser? Ele vai ser o objeto direto ou o objeto indireto? Qual é o complemento verbal que vem com preposição? Qual complemento verbal que vem com preposição? O complemento verbal que vem com preposição, o primeiro que vem à minha cabeça é o objeto indireto. O objeto indireto. Mas você viu que existe o chamado objeto direto preposicionado. Então, os oblíquos tônicos, quando estiverem exercendo a função de complemento verbal, eles vão exercer a função ou de objeto indireto ou de objeto direto preposicionado. Não entendi, Raquel. Vou colocar aqui exemplo. Ó, o diretor do curso se referiu a mim. O diretor do curso se referiu a mim. Quem se referiu? Quem se referiu? Primeiro eu vou buscar aqui o sujeito. Quem se referiu? O diretor do curso. Isso aqui é o sujeito. Beleza, entendi. É o sujeito. Se referiu. Se eu parar aqui, a ideia está completa? Não. Esse verbo, ele precisa de um complemento. Se referiu a quem? Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo e indireto. Por que indireto? Porque eu coloco preposição aqui na pergunta. A quem? A mim. A mim é o objeto indireto do verbo referir-se. Então, o pronome oblíquo tônico está exercendo a função de objeto indireto aqui. Percebeu? Está exercendo a função de objeto indireto. Por quê? Porque ele está completando aqui um verbo transitivo indireto. E eles sempre serão preposicionados. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, o diretor do curso, encontrou a mim. Raquel, que construção ruim é. Mas veja, o verbo encontrar, encontrou quem? Encontrou quem? Eu não coloco preposição na pergunta, porque esse verbo não exige preposição. Então, esse a mim aqui, com a preposição, é um objeto direto preposicionado. Tranquilo? Então, sempre que você empregar os pronomes oblíquos tônicos, que necessariamente vêm antecedidos de preposição, sempre que você empregar os oblíquos tônicos como complemento do verbo transitivo direto, ele vai ser o objeto direto preposicionado, porque ele tem que sempre vir antecedido de preposição. Tranquilo? Mas em questões de prova, né, via de regra, eles vêm como objeto indireto. Objeto direto preposicionado não é muito frequente, mas eu tenho que apresentar isso a você. Beleza? A gente está aqui começando do zero, vendo tudão. Então, eu tenho que apresentar isso a você. Então, estamos tranquilos no que se refere aos complementos verbais? Tranquilo, né? O que eu quero mostrar agora a vocês não é mais o objeto direto e o objeto indireto, esses complementos, e sim agora os adjuntos adverbiais. Ai, Raquel, não gosto. Por quê? Porque os adjuntos adverbiais, qual é o papel deles, dos adjuntos adverbiais? Eles vão fazer o que, os adjuntos adverbiais, dentro da oração? Eles vão trazer para a oração uma circunstância, uma noção, uma ideia, um sentido. Ah, é, Raquel? É. Isso que eles vão fazer. Eles vão trazer aqui para a oração uma circunstância, um sentido, uma noção, seja de lugar, seja de tempo, seja de modo, seja de causa, de consequência, de finalidade, de companhia, de preço e por aí vai. Eu não consigo criar uma lista taxativa para vocês dos adjuntos adverbiais. Existem muitos.
sentidos dos adjuntos adverbiais. Concessão e por aí vai. São muitos os sentidos. Então, veja só, os adjuntos adverbiais, só para a gente relembrar, adjunto adverbial é uma função sintática. Quem faz papel de adjunto adverbial são os advérbios. Os advérbios, lá da morfologia e as locuções adverbiais, os advérbios e as locuções adverbiais, que vão fazer o papel de adjunto adverbial nas orações. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o adjetivo, por exemplo, ele nunca vai fazer um papel de adjunto adverbial. O adjetivo, ou ele vai ser um predicativo, ou ele vai ser um adjunto adnominal. O substantivo pode fazer papel de sujeito, o substantivo pode fazer papel de objeto, o substantivo pode fazer papel de predicativo, o substantivo pode fazer papel de aposto, o substantivo pode fazer um monte de papel, mas não faz o papel de adjunto adverbial. A locução adverbial, sim, faz papel de adjunto adverbial. Então, quem faz papel de adjunto adverbial lá da morfologia é o artigo? É o adjetivo? É o substantivo? É o pronome? O advérbio? Sim, os advérbios e as locuções adverbiais é que fazem o papel de adjunto adverbial. Tranquilo? Então, veja só, os advérbios, ou seja, os adjuntos adverbiais, eles vão necessariamente modificar, acompanhar quem? Um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Ah, Raquel, não me lembro disso. Eu não me lembro disso. Calma, relaxa que eu vou mostrar a vocês. Então, veja aqui. Os alunos estudaram muito. Os alunos estudaram muito. Veja, quem estudou? Quem estudou? Os alunos, sujeito, os alunos. Os alunos estudaram. Se eu parar aqui, a ideia está completa? Tá, Raquel. Então, estudar aqui é um verbo intransitivo. E o muito? O muito, ele está ligado, modificando o verbo estudar. Então, se ele está modificando um verbo, ele é um advérbio, ele é um adjunto adverbial. Morfologicamente, ele é um advérbio, sintaticamente, ele é um adjunto adverbial. Entenderam? Então, ele é um adjunto adverbial de intensidade. Se eu perguntar, os alunos estudaram quanto? Quanto eles estudaram? Muito, pouco, muito, mais ou menos, muito, tá? Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial de intensidade. Outro exemplo. A menina é linda. A menina é linda. Eu tenho aqui o sujeito. Quem é linda? A menina, o sujeito. Eu tenho o verbo de ligação. E eu tenho aqui o linda, o predicativo. O predicativo do sujeito, sintaticamente. Linda, quanto à classe gramatical, é um adjetivo, não é? É um adjetivo que está exercendo a função sintática de predicativo do sujeito. Se eu fizer isso, a menina é muito linda, esse muito passa a modificar esse adjetivo, intensificar esse adjetivo. Então, agora, esse termo muito é um advérbio que está modificando um adjetivo. Então, é um advérbio, é um adjunto adverbial, ou seja, modificando aqui um adjetivo. Um advérbio, modificando um advérbio. A menina canta
muito bem. Olha que legal. A menina canta muito bem. A menina aqui é o sujeito. O cantar é um verbo intransitivo aqui. A menina canta. Canta bem. O bem modifica o verbo. Então, é um advérbio, é um adjunto adverbial de modo. Ela canta como? Ela canta bem. É um adjunto adverbial de modo. E o muito aqui está intensificando o advérbio bem. Então, eu tenho dois adjuntos adverbiais. Eu tenho um adjunto adverbial de modo, que modifica o verbo, e eu tenho um adjunto adverbial de intensidade, modificando o outro advérbio. Tenho dois adjuntos adverbiais. Raquel, então, numa oração, eu posso ter mais de um adjunto adverbial? Claro, você pode ter vários adjuntos adverbiais. E o adjunto adverbial, ele pode ser formado por uma única palavra ou por mais de uma palavra, que é a locução adverbial. Percebeu até aí? Então, como é que eu encontro o adjunto adverbial? Eu vi que para encontrar o objeto, eu pergunto o que, quem, de quem. E para encontrar o adjunto adverbial, qual é a pergunta que eu faço para encontrar os adjuntos adverbiais? Eu disse a vocês que eles introduzem uma circunstância, não é? Então, uma circunstância de tempo, de modo, de lugar e por aí vai. Quando for uma circunstância de lugar, a pergunta vai ser o quê? Onde? É essa pergunta que você vai fazer ao verbo. Quando for uma circunstância de tempo, você vai perguntar ao verbo. Quando? Quando for uma circunstância de modo, você vai perguntar ao verbo. Como? Quando for uma circunstância de causa, você vai perguntar ao verbo por quê. Quando for uma circunstância de finalidade, você vai perguntar para quê. E por aí vai. De intensidade, quanto. Né? Então, quando for uma circunstância de intensidade, você vai perguntar quanto eles estudaram, muito, pouco. Então, veja, vou escrever aqui para você não esquecer. Adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de causa, adjunto adverbial de finalidade, adjunto adverbial de intensidade. E por aí vai. Percebeu? Então, aqui eu tenho valor semântico, eu tenho sentido, circunstância, noção, ideia. Quem traz para o contexto isso? Os adjuntos adverbiais. Os objetos, eles não trazem para a oração uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, não. Os objetos, eles só trazem ali para o contexto um complemento. Que e quem, o que e quem, né? O que e quem, bem genérico. Os adjuntos adverbiais, não. Eles trazem para o contexto uma noção. E sempre ligado a um verbo, a um advérbio ou a um adjetivo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Só vou mostrar a vocês. Eles chegaram ao curso na semana passada. Olha aqui, eles chegaram ao curso na semana passada. Só vou beber um golinho, minha garganta está seca. Eles chegaram ao curso na semana passada. Pronto, já voltei. Quem chegou? Quem chegou? Aí você vai me responder. Eles, sujeito. Sujeito. Eles chegaram. A ideia está completa? Sim, está completa. Eles chegaram. O verbo chegar é um verbo intransitivo. Ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Ele é um verbo intransitivo.
Se eu parar aqui, qual é a pergunta que eu faço ao verbo? Eles chegaram. Chegaram aonde? Olha lá, ó, aonde? Onde, aonde? É a adjunto adverbial de lugar que eu busco, ó. Adjunto adverbial de lugar. Eles chegaram eles chegaram aonde? Ao curso. Eles chegaram ao curso quando? Quando? Na semana passada. Então, na semana passada é um adjunto adverbial de tempo. Então, veja só, eu tenho a locução adverbial ao curso e a locução na semana passada, fazendo o papel de adjunto adverbial. 2 adjuntos adverbiais nesta oração. Um adjunto adverbial de lugar e um outro adjunto adverbial de tempo. 2 adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais, eles podem aparecer com qualquer verbo, eles não aparecem só com verbo intransitivo, não. Ah, não, Raquel? Não. Veja só o que eu vou fazer. Comemos um bolo gostoso na padaria. Comemos um bolo gostoso na padaria. Quem comeu? Nós. Sujeito oculto, não é isso? Nós, sujeito oculto. Nós comemos. O que você vai me perguntar? Comemos o quê? Comemos o quê? Então, quando eu pergunto ao verbo o quê, eu estou buscando o quê? O objeto direto. Isso você já entendeu. Um bolo gostoso, objeto direto. E o comemos é o verbo transitivo direto. Nós comemos um bolo gostoso. Comemos um bolo gostoso? Olha a pergunta aqui ao verbo. Onde? Na padaria. Então, na padaria, nada mais é do que o adjunto adverbial de lugar, acompanhando um verbo transitivo direto, modificando um verbo transitivo direto. Comemos onde? Na padaria. Percebeu? Continuando, só para mostrar a vocês que os adjuntos adverbiais, eles podem aparecer ligados a qualquer tipo de verbo, não só aos verbos intransitivos, não, como muitos pensam. Doaram alimentos a família carente. Doaram alimentos à família carente. Então, quem doou? Sei lá, alguém. Então, aqui, ó, eu tenho um caso de sujeito indeterminado, né? O verbo aqui flexionado na terceira pessoa do plural. Doaram. Quem doou? Sei lá, eu sei que alguém doou. Doaram. Qual é a pergunta? Ah, calma aí, a família carente, não completei, né? Doaram alimentos à família carente ontem. Tá bom, assim, ontem. Doaram alimentos à família carente ontem. Quem doaram? Doaram o quê? Alimentos. A quem? A família carente. Quando? Ontem. Pronto. Já fiz análise sintática. Então, ó, o que eu estou buscando? Objeto direto. A quem? A preposição. Quem é o objeto indireto? Família carente. E ontem é o adjunto adverbial de tempo. O verbo doar é transitivo, direto e indireto. Viu? Então, já viu com verbo intransitivo, já viu com verbo transitivo direto, já viu com verbo transitivo direto e indireto. Ó.
precisamos de ajuda neste momento. Precisamos de ajuda neste momento. Quem precisa? Nós, sujeito oculto. Precisamos de quê? Não é essa a pergunta? De ajuda, objeto indireto. Então, o verbo precisar é transitivo indireto. Precisamos de ajuda, novamente, quando? Neste momento. Então, neste momento é um adjunto adverbial de tempo. Percebeu? Seguindo. Ih, tá falhando essa. Meus tios eram felizes naquele lugar. Meus tios eram felizes naquele lugar. Quem era feliz? Meus tios, meus tios. Isso aqui é o sujeito da oração. Eram felizes. Eram é um verbo de ligação, e se eu tenho verbo de ligação, eu tenho que ter necessariamente predicativo do sujeito. É um atributo? É uma característica dos meus tios? Sim. Então, é um predicativo. Então, o adjetivo felizes está exercendo a função de predicativo. Eles eram felizes onde? Onde? Naquele lugar. Naquele lugar é um adjunto adverbial de lugar. Então, veja que os adjuntos adverbiais, eles podem aparecer com quaisquer verbos. Seja transitivo direto, seja transitivo indireto, seja intransitivo, seja de ligação. Até aqui está tranquilo? Estão entendendo o que é um adjunto adverbial? Suave? Então, a pergunta que você vai fazer ao verbo é sempre trazendo uma circunstância. Tranquilo? Então, vou mostrar aqui a vocês uma outra dúvida que surge, muito comum, muito comum. Veja, a gente vai ligando os pontos, né? Passo a passo, passo a passo. Às vezes fica uma lacuna em uma aula e você fala assim, poxa, a Raquel não falou sobre esse assunto. Então, aos poucos você vai entendendo tudo, juntando as peças do quebra-cabeça. Veja se você já viu esse exemplo em algum momento. O professor chegou atrasado. Eu adoro esse exemplo. Se você já viu comigo em algum momento, você já sabe responder e depois eu vou mudar. O professor chegou atrasado. Quem chegou atrasado? Então, eu vou perguntar aqui ao verbo. Quem chegou? Aí você vai me responder, o professor. O professor é o sujeito. Isso eu já estou careca de saber, Raquel, que bom. Se eu parar aqui, o professor chegou, a ideia está completa? Sim. Então, esse verbo é um verbo intransitivo. Sim. Também já estou careca de saber. Legal, que o verbo chegar é um verbo intransitivo. Muito bom. Agora, a minha dúvida é em relação a esse termo aqui, atrasado. Eu quero que você me diga se esse... Olha o raciocínio lógico, tudo bem? Eu quero que você me diga se esse termo atrasado, ele é o modo como ele chegou ou ele é um atributo do professor. Se você me disser que ele está modificando o verbo, ele vai ser um adjunto adverbial. Se você me disser que ele é um atributo do professor, você vai me dizer que é um predicativo do sujeito. Então, isso aqui é função sintática. Agora, vamos para a classe gramatical. Se você me disser que é um adjunto adverbial, sintaticamente é um adjunto adverbial. E morfologicamente, seria um
advérbio. Se você me disser que é um predicativo, predicativo é função sintática. Morfologicamente, é um adjetivo. Ou seja, modificando um verbo, é um advérbio. Função sintática, adjunto adverbial. Qualificando um substantivo, é um adjetivo. Função sintática, predicativo do sujeito. Está entendendo aqui o que eu estou fazendo? As duas classificações, a classe gramatical e a função sintática. A classe gramatical e a função sintática. Para você, qual é a classe gramatical e a respectiva função sintática? Advérbio, função sintática adjunta adverbial, ou é um adjetivo, função sintática predicativo? Raquel, não sei. Para mim é um adjunto adverbial. Para outros predicativo. O que acontece? O advérbio é uma classe gramatical invariável. Não é isso? Raquel, é verdade. Quais são as classes gramaticais invariáveis? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. São essas 4 classes gramaticais invariáveis. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Então, o advérbio, ele não se flexiona nem em gênero, nem em número. Raquel? Então, veja só. Se eu puser esta frase no plural, os professores chegaram. O que vai acontecer com esse termo aqui? Ele vai se flexionar ou não? Os professores chegaram atrasados. Sim ou não? Raquel. Vai se flexionar. Então, significa que se eu puser esse substantivo no plural, o verbo no plural, esse termo atrasado vai concordar com o substantivo. Então, ele não pode ser um advérbio, porque o advérbio é uma classe gramatical invariável. Então, esse atrasado é predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui o chamado predicado, sujeito, o professor, e o meu predicado é aquele predicado chamado de verbo nominal, em que eu tenho um verbo transitivo direto, intransitivo, ou transitivo indireto, mais um predicativo. Tranquilo? Então, predicado, verbo nominal, tá? Porque eu tenho aqui um predicativo e não um adjunto adverbial. Um outro exemplo que eu já mostrei a vocês também. A funcionária trabalha animada. A funcionária trabalha animada. Eu não posso afirmar, eu tenho aqui o sujeito, a funcionária. Eu tenho aqui o verbo trabalhar nesse contexto aqui intransitivo. E o animada, aqui, eu não posso dizer que o animada é um adjunto adverbial, de modo. Por que não? Porque o animada, o termo animada está flexionado no feminino, concordando com quem? Com funcionária. Então, animada não é o adjunto adverbial, não está modificando o verbo trabalhar. A funcionária trabalha animada. Animada é o predicativo do sujeito. Agora, se eu fizer isso, a funcionária trabalha muito, trabalha demais, aí sim eu tenho um adjunto adverbial. Aqui eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo intransitivo e agora sim eu tenho um adjunto adverbial. Tanto é, de intensidade, né? Tanto é que se eu puser aqui no plural, as funcionárias trabalham muito. Não se flexiona. Você percebe que mesmo eu tendo um termo no feminino, o muito continua muito, não vira muita.
nem vai para o plural. As funcionárias trabalham muito. Continua no singular, não se flexiona. Então, é um adjunto adverbial. Entenderam isso? Então, se você ficar na dúvida se esse termo é um predicativo ou um adjunto adverbial, o primeiro passo é ver se ele se flexiona. Como eu vejo isso? Observando se ele está no feminino, aí já sabe que está flexionado. Se ele estiver no masculino, coloque no plural. Se ele se flexionar no plural, é porque ele não é advérbio, ou seja, não é um adjunto adverbial, e sim um adjetivo, exercendo a função de predicativo do sujeito. Tranquilo até aí? Então, vimos os complementos verbais e os adjuntos adverbiais.